E aí, beleza? Vim aqui depois de um vídeo que eu realmente não esperava que fosse ter uma galera que gostasse. Esse apoio que vocês me deram foi muito bacana, eu gostei muito, galera. Vocês realmente me impressionam às vezes. Esse vídeo é quase uma continuação, mas não tão continuação, do meu primeiro vídeo sobre Tales from the Ashen, que foi mais um vídeo introdutório. Se você tiver dúvidas caindo de paraquedas, assiste lá, vou deixar o link na descrição. Agora, se você já tinha assistido aquele vídeo e agora veio até aqui, seja bem-vindo a mais uma das histórias de Tales from the Ashen. Um vídeo um pouco mais trabalhado, um pouquinho mais de detalhes, e hoje falaremos, como diz o título, das 3 grandes raças. Os Homens Livres, os Razor e os Chalipan, que se você quiser nomear, pode chamá-los também de como nativos. Antes da gente começar o vídeo, eu peço novamente para que você se inscreva no canal e deixe o like caso você curta. Afinal, apenas 95% do público vê e não se inscreva. Então, por favor, dê uma força, se inscreva no canal e compartilhe para quem gosta de universos ficcionais, histórias de RPG, ou também seja um jogador. Dito tudo isso, nós vamos comentar um pouco mais sobre a origem das 3 grandes raças. Antes da gente comentar especificamente sobre as 3 raças, eu preciso fazer um breve contexto sobre as divindades de The Ashen, porque elas têm um papel fundamental na criação das 3 raças. No universo de The Ashen, no princípio existia apenas um único grande panteão, no caso, o panteão da Torre Dourada. Mas, depois de muitos acontecimentos, ainda decorrentes da antiguidade, começou a surgir no obscuro as divindades que iriam formar o panteão do Oblivion. No caso, se trataria das divindades Tícia e das primeiras Fúrias. As musas já existiam no período, mas como crianças e com exceção da Tamara, que ainda não tinha nascido. O Eterno Breu já começou a fazer suas movimentações e começou a se afastar da Eterna Luz e começou a abraçar a perene das magias sombrias Tícia. Perante esse breve contexto, tenha em mente que essas são as divindades que estão vivas nesse período e que possuem papéis relevantes, especialmente na fundação das raças. Retornando, quando começou a surgir essa separação entre o casal dos Eternos, especialmente pelo trabalho que ambos exerciam ao mundo, deixando as crianças sozinhas em casa, a Eterna Luz, vendo que precisava deixar as crianças ocupadas durante seus trabalhos e pela ausência do marido, ela criou um boneco de madeira em o formato de um homem, para que as meninas brincassem com ele. Mas elas começaram a despertar os seus dons arcanos quando começaram a brincar muito com esse boneco de madeira. Esse boneco de madeira começou a ganhar características presenteado pelas próprias musas. Caterelin, por exemplo, trouxe o movimento. Galaf trouxe o conhecimento, e assim sucessivamente. Mas o maior de todos os presentes foi de Fiel, que deu a ele o dom de uma vida. E esse pedaço de madeira, que tinha com toda a sua escultura, toda formada de um carvalho sangrento, surgiu dali o primeiro dos Chalipans. O primeiro dos Chalipans recebeu um nome para que ele fosse carregado por todas as gerações que seguiriam dele, e no caso, o seu nome era Tal. Só que, após a criação oficial da torre e a partida das divindades para a morada dos deuses, Tal iria ficar a sós na floresta. Mas antes de partirem, as musas também criaram a sua parceira, Querana, e a eles garantiu a imortalidade caso a sua descendência nunca derramasse uma gota de sangue pela maior das mesquinharias. E assim surgiu o primeiro casal e a primeira raça que merecia o seu lugar ao sol. Porque os ferais, eles não estavam com esse direito devido à presença dos primordiais que os consideraram como uma anomalia. Tal e Querana exploraram a sós aquela gigantesca selva, e por conta dessa exploração, no decorrer de um tempo, de forma mística e lendária, segundo as tradições Chalipan, que começou a vir mais e mais famílias semelhantes a eles, para que eles pudessem assim construir uma vila
e uma civilização primordial. E assim surgiu a primeira ideia de civilização e surgiu assim a cidade de Humaitá. Diz as lendas que os primeiros Chalipãs surgiram do barro. Somente o primeiro casal teve a graça de ser criado pelas musas, e seus filhos ganharam os espaços de administração dessa grande cidade. No caso, o primogênito foi Tupã, o chefe da caça, depois Guaraci, Rudá, Xandoré e por fim Caramuru. Mas aqueles que receberão o espaço principal para a fundação da história Chalipã é Tupã e Caramuru. Entre todos os irmãos, sempre houve o respeito necessário, mas essas coisas começaram a mudar no 10º aniversário da fundação de Humaitá, onde cada um deles ficou responsável de entregar um presente à altura da grandeza histórica dos seus pais. Cada um dos irmãos trouxe um grande presente, especialmente Tupã, que trouxe um pássaro raro chamado de fogo azul, um pequeno canário que tinha a capacidade de expelir fogo pelas suas penas. Caramuru, por outro lado, que seria o último a entregar seu presente, não tinha a menor ideia de que presente poderia dar. Ele era o mais vadio dos irmãos, e por conta disso, ele deixou o presente de última hora. Ele tentou pedir ajuda aos deuses e procurou atenção sempre que possível de o que ele poderia dar de presente, mas apenas uma divindade respondeu seu chamado. Tícia ouviu os clamores e o desespero de Caramuru, e assim ela, usando-se de suas magias, se manifestou no plano material, mas como uma forma jovial, sedutora e bela de uma nativa também. Cabelos vermelhos esvoaçantes e grandes ornamentos. Ela então tomou o espaço de Caramuru e se apresentou como uma fiel esposa dele. E o grande presente que ele daria seria ser o primeiro dos filhos de Tal e Querana a propagar a sua linhagem. Tanto Tupã quanto os pais de Caramuru desconfiavam daquela figura, pois existiam pouquíssimos Chalipãs que ainda iam para aquele ponto se encontrar. Mas aceitaram o pedido de casamento e a notícia de que eles continuariam a herança do casal primordial. Mas as conversas começaram a se degradar. A linhagem nunca veio aparecer e, cada vez mais, a voz poderosa de Tícia era ouvida nos ecos da cabeça de Caramuru. Até que Tupã, com o trabalho de caçador que fazia, convidou ele para ir em uma expedição para coletar peles para vestir os novos membros que estavam por vir. Porém, essa caçada foi um verdadeiro desastre. Entre somente eles, Caramuru desde sempre sentia inveja de seu irmão mais velho, por ele já ter conquistado grandes conquistas. E as vozes de Tícia em sua cabeça começaram cada vez mais deixá-lo paranoico e com síndrome de inferioridade elevada. Até que um momento depois da caçada, quando ele estava extremamente exausto, Caramuru covardemente matou seu irmão com um pedaço de tronco direto na nuca. Esse foi o momento em que o sangue dos Chalipãs foi derramado pela maior das mesquinharias, a inveja, o desespero e a angústia. E ali, o acordo que os deuses deram aos Chalipãs foi quebrado, e assim eles não tinham mais o direito à imortalidade. Com a morte de Tupã, um eco de ceticismo e tristeza bateu sobre o casal primordial. Querana foi a primeira a morrer, e antes que a morte chegasse ao marido pela tristeza de perder o filho e a esposa, ele avisou a todos os seus filhos que fossem atrás de Caramuru. Nesse momento começou-se uma caçada, e os irmãos foram atrás. Depois da partida dos irmãos, a caçada contra Caramuru e a morte logo depois de Tal, os nativos começaram a se separar por toda a selva.
As divindades, especialmente os Eternos, presenciaram esse acontecimento. Léria, a Eterna Luz, ao ficar sabendo sobre o assassinato, de imediato exigiu a execução de Karamuru. Mas o Eterno Breu, presenciando todos aqueles acontecimentos, decidiu ele pessoalmente agir antes que Léria ou os irmãos de Karamuru chegassem até ele. As opiniões do Eterno Breu já começaram a mudar. O tempo que ele teve com Tícia antes dela ser corrompida começou a fazer ele perceber que a catástrofe era iminente e as mudanças iriam acontecer. O Eterno Breu se apresentou diante de Karamuru e a ele fez uma proposta. Se ele jurasse ao Eterno Breu que a sua descendência e a sua linhagem fosse eternamente devota a ele, nada de mal aconteceria. E Karamuru acabou aceitando, pelo desespero de ter que ser morto pelos seus próprios irmãos. Léria percebeu o acontecimento e ficou indignadíssima com o seu amado irmão, mas nada podia fazer. Um juramento já tinha sido selado, mas a ele decidiu não dar-lhe o direito de ser igual à obra de suas filhas, e então o deformou e o transformou em um ser cinzento com chifres, igual a de uma fera que precisa ser morta. Tamanha dor foi causada perante a transformação, e a seus irmãos, quando o encontraram, já não viam mais um igual, e sim um monstro. Ele quase foi morto, mas conseguiu fugir nadando pelo oceano. E os irmãos também foram atrás, mas desistiram depois que ele foi muito a fundo no mar aberto. Apesar de ser o fim da história dos Chalipans, a linhagem ainda continuaria em outras terras. À deriva no oceano estava o Karamuru, agora totalmente transformado em desespero, angústia e tristeza, e clamando para que pudesse ser salvo novamente pelos deuses, ou por quem o ouvisse. E quem o ouviu não foi o Caos, nem Léria, muito menos as musas, mas sim uma fúria, a primogênita de Caos e Tícia, Saren, a fúria do orgulho. Com inveja da obra das musas, ela prontamente se certificou de salvar a Karamuru, mas a ele levou para uma terra distante, gélida e hostil. Karamuru, com as suas habilidades ainda de caça, conseguiu se alimentar comendo peixe dos riachos, mas em uma dessas caçadas ele encontrou uma semelhante a ele, uma mulher de chifres e também vestida, trajada com uma vestimenta da alta nobreza. Ela se apresentou e o seu nome era Hazori. Juntos eles se consumaram em um amor intenso e eles, depois de anos, conseguiram ter 2 filhos, Demus e Haroli. Karamuru já nem tinha mais esse nome. Quando eles juraram ser noivos, ele abdicou de seu nome verdadeiro. E agora sempre será chamado como Drivan. Em uma noite em que Drivan saiu para caçar, Hazori pegou os filhos e os levou para bem longe. E quando voltou, destruiu a casa e preparou toda uma cena de morte. Com pegadas grandes e sangue esparramado de ovelha, Hazori então partiu e nunca mais voltou. Quando Drivan voltou e viu a cena, ficou indignado e foi atrás dos responsáveis. Ele caçou os ferais, matou todos que poderia, mas nenhum deles tinha a presença daquelas grandes pegadas. Até que no vilarejo de Yat, ele encontrou os gigantes que moravam ali. Gigantes são uma raça minoritária, eles não são relevantes a não ser para essa história. Drivan realizou um gigantesco massacre naquele vilarejo, mas a dor ainda persistia por ter perdido sua esposa e filhos. Foi nesse momento que Saren apareceu novamente e a ele explicou a situação. Hazori era ela, e ela fez aquilo pois era obra do Criador. E ele, como filho de tal e como devoto do Eterno Breu, ela fez o que era necessário.
Drivan não aguentava mais a vivência, mas, por um desejo de Isaren, ele fez uma última ação. Pegando uma adaga e rasgando a própria barriga, derramou seu sangue na baía de Yat. E naquele momento, quando seu sangue foi esparramado e o seu corpo já não estava mais vivo, nasceu de seu sangue os Yara Ahai. Mas onde fica Demus e Haruli em toda essa situação? Demus e Haruli tinham aproximadamente 12 anos quando eles foram levados para a floresta e abandonados por Hazori. Nesse período que viveram sozinhos, tentando se ajudar perante as caçadas, eles começaram a consumar um amor de irmãos muito forte. Um amor que seria o teste de vida deles. Enquanto Demus atuava caçando, Haruli cuidava das questões maternas, com roupas e preparando comida. O surgimento de uma descendência vinda direta de Karamuru incomodou muito as divindades solares, especialmente Eldas a Sensata. Chamou a atenção de um feral chamado de Wolfino, e a ele deu a tarefa de matar os filhos de Drivan. O Wolfino fez a sua tarefa, mas ele foi morto por Demus. Como uma última tentativa, ele desferiu um golpe fatal abaixo da costela de Demus. Ele morreria se não fosse por uma voz. O Wolfino foi embora, mas uma voz chegou e resgatou Demus da morte. Haruli cuidou dos ferimentos dele, mas a voz se apresentou e disse que eles teriam um trabalho para fazer. Um grande trabalho da descendência de seu pai. Eles foram então até onde ele comentou, que no caso era o vilarejo de Yat. Lá eles encontraram semelhantes, porém Demus tinha outro trabalho. Haruli ficaria responsável por orientar os Yarahais, já Demus deveria demarcar as terras que seriam de seu povo. Enquanto a jornada de Demus se marcava simplesmente por mortes de ferais e demarcações de terra, marcado pelos passos que ele fazia ao contorno que seria as fronteiras de seu país, Haruli ficou responsável por guiar os Yarahai. Ela os levou ao sul, e lá criaram um vilarejo próspero. Mas existia um problema. Os Yarahais eram extremamente bestializados e cruéis. Todos homens brutos e irracionais. Precisando acalmá-los de uma forma, a eles fez uma promessa. Daria a eles um pedaço de sua carne para criar uma esposa, e eles iriam segui-la. O acordo foi firmado, e em uma noite ela deu um pedaço de sua carne para todos eles, e na manhã seguinte todos eles receberam uma esposa. 1000 mulheres e 1000 homens haviam conseguido construir um gigantesco vilarejo com o apoio de Haruli. Porém, essa nunca se demonstrou interessada em resolver as questões. Afinal, ela esperava a chegada de seu irmão Demus, que nunca vinha. Foi nesse momento que os 1000 Yarahais realizaram um dia da carnificina. Nesse dia, a morada de Haruli foi invadida e tomada pelos 1000 homens. E em uma noite longa, ela foi consumada em carne e canibalizada. Os filhos desse abuso se tornaram assim o povo Hazor. Demus, quando voltou depois de uma longa viagem, já não existia mais um vilarejo, e o sangue de sua irmã era facilmente reconhecível por ele. Indignado e triste pela perda, ele subiu no pico da maior montanha do sul da península de Drivan e tirou a própria vida. Os Yarahais se tornaram nobres e eles se tornaram a mais alta casta, mas o povo Hazor ainda precisaria de muitas décadas para provarem o seu valor. Durante a colonização da floresta pelos Chalipans e a levada dos Yarahais ao sul por Haruli, gigantescas embarcações com 30 famílias cada dentro esbanjavam uma bandeira de diferentes cores, especialmente marrom, amarelo, vermelho, branco e azul. Cada família era composta por 2 crianças e um casal de pais. Juntos eles povoaram aquele pequeno arquipélago,
e juntos criaram grandes comunidades. Essa movimentação não passou batido para os deuses, que convocaram um conselho solar para decidir o destino daquela raça, que apareceu como uma anomalia. Quase foi decretado a extinção dos homens livres, mas Cirila prontamente se certificou de querer ver mais de perto a presença daqueles homens, e assim eles permitiram. Não somente o sol foi atuar, a escuridão do Oblívio, de Tícia e suas filhas foram atrás para saber também sobre aqueles homens livres, e no caso quem ficou responsável foi Erratas. Cirila e Erratas atuaram catalogando todas as benécias, malefícios e os equipamentos que eles apresentavam, e também a sua grande diversidade. Mas o que mais chamou a atenção deles era o livre-arbítrio que eles apresentavam. Erratas e Cirila sabiam das raças que tinham, mas eles presenciaram que os homens livres, no caso os humanos, eles tinham a individualidade como premissa, e eles não tinham interesse nenhum, ou eles poderiam apresentar interesses em seguir um dos lados divinos. Cirila se prontificou em afirmar que eles eram importantíssimos e mereciam espaço na obra do Criador. Já Erratas avisou a suas irmãs que eles eram facilmente corrompíveis e que seria interessantíssimo eles por perto. Assim, quando foi decretado a permissão dos homens livres, os deuses se apareceram para eles em sonhos, e nesse momento eles receberam o direito de caminhar ao lado da obra do Criador. E como grande conquista, eles nomearam aquele arquipélago como o Arquipélago da Boa Esperança. E assim uma grande colonização veio, e diversos reinos, principados, ducados começaram a surgir. Mas grandes nações iriam surgir para engoli-las, mas isso é história para outro momento. Bom, é isso que eu tenho para comentar. Ficou bem grande o vídeo, eu não esperava que ia ficar tão grande, mas eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa o like, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. A gente precisa aumentar ainda mais o engajamento e, caso vocês queiram, podemos continuar comentando um pouco mais sobre Tales from Dereshim.